Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite Sueli, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Valéria, boa noite a você também. Gleides, boa noite, muito bom contar com a presença de vocês. Vamos aqui entrar também pelo nosso perfil particular para acompanharmos, para fluir, está fluindo bem. Helena, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Tá ótimo, em tudo fluindo bem aqui. Dá pra gente mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E a gente manda os aviõezinhos. E aliás, a gente faz uma recomendação aos amigos queridos que costumeiramente nos acompanham não só nas nossas lives, mas lives de amigos e amigos queridos, que a gente faça aquela recomendação do Sávio Dias. Está numa live que você acha que ela é interessante, mande 5 aviõezinhos para amigos, para que ela também possa conhecer o trabalho de divulgação da mensagem do bem. E é sempre bom contar com a presença de vocês nas reflexões que nós fazemos às segundas, terças e quartas-feiras. Então estamos aqui dando encaminhamento de aviãozinhos para os nossos amigos. Terminamos agora há pouco uma live pelo Facebook e o canal do YouTube do Instituto Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, onde tivemos a oportunidade de falar do capítulo 100 do livro Palavras de Vida Eterna, que é o capítulo intitulado Queixumes. Muito oportuna a colocação de Emmanuel nesse texto. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Leninha, boa noite a você também. Que bom que o livro chegou, né, Camila? O livro virtual que eu mandei para Camila por e-mail ontem, tá? Eu mandei também para o Ari e para Solange, salvo engano. Mas a nossa amiga Dani Lima mandou para vocês também. Pelo menos para Solange, eu não sei se a Dani chegou a encaminhar, mas se Solange estiver na live, depois eu confirmo com ela se ela recebeu ou não. Aí a gente tenta mandar novamente, né? Então aqui estamos terminando de mandar os aviõezinhos. E aí já fica mais fácil, né, para poder acompanhar. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós estamos na lição de número 6. Dani Pedraza, boa noite, querida, seja bem-vinda. Lição de número 6 do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Pronto, já mandamos alguns aviões, depois o pessoal chega aí sem muita pressa, né? E deixa eu fixar o comentário. Silvia chegou também. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário. Vamos ver se deu certo. Fixou sim. Os olhos, capítulo 6 do livro Nos Albores da Imortalidade. E fazendo uma referência a vocês. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Vou fixar de novo que escapou. Escapou aqui o comentário. Vamos fixá-lo novamente. Acho que deu certo. Vamos ver. É engraçado que você faz a fixação do comentário e se alguém manda algum comentário depois, na sequência, ele acaba saindo. Mas a gente já vai pegando os macetes e vamos tocando assim, né? Vai dando certo. E deixa eu ver aqui mais aqui. Dani Lima chegou. Boa noite, Dani. Débora também. Denise, boa noite a vocês todas. Flavinha chegou também conosco. Seja bem-vinda, Flavinha. Flavinha que vai estar conosco qualquer dia desses, talvez em setembro, não mais em agosto, para uma live sobre um dos capítulos do livro Nos Albores da Imortalidade. Já tem uma data definida com a Patrícia aqui de Araraquara, que é o dia 11 de outubro.
já está fechado com ela. Gleison, boa noite. Feliz ganhador do livro Nos Albores da Imortalidade. Gleison vai estar conosco no final da live, certo, Gleison? Para suas considerações e a prece final também, viu, Gleison? Hoje a prece é por sua conta. E então já fechei a data com a Patrícia. Patrícia vai estar conosco no dia 11 de outubro, uma quarta-feira, véspera de feriado, num dos capítulos do livro Nos Albores da Imortalidade. Eu sei que está emprestado, mas por uma boa causa, né, Flavinha? Uma boa causa. Por conta do livro da Flavinha estar emprestado, o Gleison já está no capítulo 10. Oxa, tá parecendo a Flavinha devorando o livro. O Gleison também já está escalado, viu, Dani? Na verdade é assim, a Flavinha, assim que a sogra devolveu o livro dela, como é que chama? A Flavinha, a Patrícia, o Gleison, e acho que vai ter mais duas pessoas que eu não vou divulgar ainda o nome. Herculano, boa noite, seja bem-vindo. Bom, gente, passei de 5 minutos aqui, deixa eu tirar o som aqui para facilitar um pouco a minha fala, para não gastar tanto a voz. Recapitulando o capítulo 5, né? Nós falamos na semana passada sobre a nave. A nave que levou o Jerônimo e mais algumas pessoas para não era um tour, eles foram para um outro lugar, né? Eles foram para um outro lugar que nós vamos ver hoje. E é interessante que essa nave que Jerônimo descreve não tem nada a ver com um avião e muito menos com as naves espaciais. Era apenas um transporte aéreo que nos parecia muito útil de proporções simples, sendo harmônica, estética e singela. E aí ele foi colocado, já está no capítulo 20? Meu Deus do céu! Esse Gleison está ganhando da Flavinha. Eu cheguei o livro antes da Flavinha e a Flavinha terminou bem antes de mim. Eu falei, você com certeza vai terminar. Mas que bom, Gleison. Então o Gleison já pelo menos é o terceiro escalado aí para as nossas lives no futuro, aí para falar de um dos capítulos. E então essa nave que levou o Jerônimo, e o que foi uma coisa que foi muito bonita, que emociona, é que os dois irmãos que estavam conduzindo esta nave, eles cantaram de forma harmônica, entoando a canção da imortalidade, né? E o Jerônimo fala que à medida que a nave levantava voo, a música acalmava as pessoas que estavam ali. E o Jerônimo foi transportado de uma maca improvisada para uma cama dentro desta nave. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. E é interessante, vejam a realidade, né? Que o Jerônimo ainda não conseguiu andar. E hoje nós vamos falar sobre os olhos, e aí nós vamos ver a realidade da visão no plano espiritual. Meu querido amigo Ari que chegou, boa noite Juliana. Ari, depois você só me responde se você recebeu por e-mail o livro O Escalada de Luz, tá bom? Então vamos à leitura do capítulo 6, Os Olhos. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Antes de eu começar, Vanessa aqui de Araraquara, tivemos a oportunidade de conhecê-la no último domingo. Ela que já nos conhecia, mas tivemos a oportunidade de conhecê-la aqui na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. E a Vanessa recebeu livros que o Nicola nos passou para divulgação, não livros do Nicola, nem livros do Jerônimo, nada, mas passamos para a Vanessa 4 livros aí para que ela pudesse ler e divulgar também, depois presentear alguém e passar para frente. Bom, vamos então ao capítulo 6. Os olhos. De dentro da nave, não nos apercebemos do caminho seguido até o posto de parada, localizado próximo à cidade de Sacramento. Não pudemos acompanhar a panorâmica pela janela e sequer imaginávamos o trajeto.
Disseram-nos os instrutores que o traslado incorreria em regiões trevosas, com quadros desnecessários à nossa visão por ora. Em pouco tempo, chegamos à conhecida colônia dos espíritas. Esta, por sua vez, estava ligada a outras colônias espirituais sob a direção do nobre Eurípides Barçanufo. Realmente estava curioso. Por que não fôramos conduzidos para as proximidades de nossa cidade? É verdade que não estávamos tão longe da terra natal, e alguma ligação deveria haver com aquela paragem. Indra, certamente ouvindo nossos pensamentos e achando relevante a reflexão, certificou-nos. Ficará aqui em seus primeiros tempos de reabilitação. Além do chamado vir da parte de Eurípides Barçanufo, há nesta colônia os recursos terapêuticos de que você necessita no momento. E, mudando o rumo da conversa, gracejando um pouco, prosseguiu. Acredito que deseja caminhar em breve, não é mesmo? Sim, sim, é claro, meu irmão, disse a ele sorrindo. Só por conseguir angariar os recursos preciosos da visão, tendo os meus olhos perfeitos nas órbitas novamente, já é uma grande bênção da misericórdia divina. Imagina a dádiva da locomoção. Continuou o amigo bem-humorado. Está certo, Jerônimo, mas sinto informá-lo de um equívoco. O que foi? Seus órgãos visuais, localizados no perispírito, nunca foram retirados como os da matéria. Havia, sim, uma lesão nos centros de força responsáveis pela visão, o que perspassou ao corpo material, ocasionando a perda dos olhos físicos. A cegueira do corpo de carne deu-se pela falta dos olhos. Agora, novamente, você utiliza os recursos preciosos da visão perispiritual e ainda tem a sensação de que enxerga pelos olhos como fazia na Terra antes de perdê-los. Embora compreendêssemos o que Indra dizia, não conseguíamos naquele momento aperceber a visão dessa forma, tamanha a impregnação de fluidos ligado às sensações ainda a vigorar em nosso ser. Continuou ele. Em algum tempo vai recobrar os sentidos referentes ao perispírito, como todas as faculdades anteriormente lesadas, nos diversos meridianos do corpo sutil. Como disse, tudo é uma questão de tempo, e aqui terá o melhor tratamento que o merecimento poderá lhe oferecer. Sabe, Jerônimo, a visão é algo realmente abençoado dentre as infinitas criações do Senhor. São incontáveis as possibilidades desse sentido. Como assim? Inquirimos. Estando no orbe, vislumbramos tudo que podemos tocar. Acreditamos ilusoriamente nesta realidade sensorial e nos apegamos a ela. Aqui a coisa é diferente. Pode o espírito adentrar mundos superiores com o auxílio da visão sem sair de onde está. Pode penetrar o infinitesimalmente pequeno como alcançar vertiginosamente o inatingível. Da mesma maneira que conseguiu ver o universo com o auxílio de Hadesh na torre, interrompemos o irmão. Sim, você conheceu naquele instante ínfima parte dos recursos abençoados da visão. Pode o espírito ater-se a determinado setor de um ambiente interno, estar em plano e adentrar outro intercalado neste,
e sucessivamente, alcançando as faculdades da alma, penetrar o impenetrável e conhecer o inimaginável. Meu amigo, creio que, diante de tamanha grandeza, vou continuar cego. Brincamos frente aos novos conhecimentos. Indra sorriu e avisou-nos da parada. Descemos da aeronave e os amigos seguiram nos conduzindo. Na chegada àquele pouso do Senhor, que mais parecia uma colmeia fervilhante de trabalho no bem, as surpresas e os desafios seriam muitos. Receberam-nos alguns novos amigos, acolhendo-nos ante as atuais fragilidades de nossa alma. Igualmente, éramos cumprimentados pelos irmãos com os quais cruzávamos ocasionalmente no breve trajeto percorrido. Bom, aqui terminamos o capítulo 6 do livro. Como somos limitados no material e como somos iludidos quanto à pretensão de saber alguma coisa. É verdade, Dani. Vejam que história interessante, que capítulo interessante em relação aos olhos. Então, o que aconteceu? Né? O livro, né? A gente estava no capítulo que o Jerônimo estava na torre, e ele foi transportado por uma nave, que não era uma nave espacial, como ele mesmo fala, e foi transportado para uma colônia. E não podia ficar prestando atenção na paisagem por recomendação da própria equipe que estava assessorando, porque eles iam passar por regiões trevosas. Vejam, se eles saíram mais ou menos da região próxima a Ituiutaba e foram para a região de Sacramento, que é em Minas. Então, dentro da psicosfera espiritual do planeta, há regiões trevosas entre esses mundos, né? Entre o mundo encarnado e as colônias espirituais. Deu para a gente perceber quando a gente assistiu o filme Nosso Lar. E então, eles pediram naquele momento, né, que ninguém ficasse se preocupando em olhar, que eles iam passar por regiões trevosas. E naquele momento, o Jerônimo, o Indra, que era o enfermeiro que estava acompanhando, o Jerônimo, falou assim com ele, né? Ele ficou meio estranhando por que ele não ficaria próximo a Ituiutaba e por que queria para Sacramento. Por quê? Eurípides Barçanufo tinha recomendado ao Jerônimo que fosse para lá. Não só ele, como outros espíritos, porque naquela região haveria uma possibilidade dele fazer o seu, entre aspas, tratamento do ponto de vista espiritual. Na verdade, por uma questão de reequilíbrio das suas energias por conta da última encarnação que ele teve. Então, na colônia de Sacramento, comandada por Eurípides Barçanufo, é onde haveria a possibilidade de auxiliar o Jerônimo mais prontamente a caminhar. E aí, naquele momento, o Indra faz a pergunta a ele. Você está ávido, né, para querer caminhar? Nossa, mais ou menos, né, nem me fale. Só de poder voltar a enxergar, ter os olhos aqui no meu corpo, no meu rosto, por exemplo, já é uma bênção, ele falou. Aí que o Indra explica para ele que, na verdade, ele não tinha perdido a visão perispiritual. Apenas por uma questão fisiológica que ele perdeu a visão no corpo físico. E olha que interessante, né? Essas questões do corpo físico, a perda da visão, a gente lembra um pouco da passagem de Paulo de Tarso, que naquele determinado momento, ao se deparar com Jesus às portas de Damasco, aquele clarão luminoso o deixou cego. O deixou cego e por conta disso, ele, por conta de ter ficado cego, ele ficou um bom período sem conseguir voltar à sua visão até que Ananias o recupera. E nesse momento que nós podemos ver aqui que Jerônimo, tão logo partiu para o plano espiritual, recobrou a visão.
recobrou a visão. Já não se deu o mesmo com os movimentos, que ele vai passar por uma série de tratamentos, passar por uma série de sessões de terapias espirituais para recobrar os movimentos. A Leninha está dizendo aqui, olha gente, olha para o alto, pensa ver o céu e as estrelas, nem imaginavas quantas coisas existem entre o céu e a terra. Com certeza, né, Leninha? Com certeza. E aqui o Indra vai mostrar para ele que a nossa visão ela é muito limitada, que a gente só consegue enxergar aquilo que a gente consegue tocar. E a gente sabe que existe faixas que a gente fala o infravermelho e ultravioleta, e outras faixas dentro do espectro que nós não enxergamos e que os animais também conseguem enxergar, e a gente não consegue ter a visão espiritual como os médiuns que têm uma capacidade, como eu diria a vocês, de uma mediunidade ostensiva, né? A Flavinha, Geral enxergava com os olhos da alma enquanto encarnado, mesmo sem enxergar fisicamente. Com certeza, Flavinha. Ele tinha, a visão dele era diferente, né, da nossa visão. Ele, enquanto jovem, ele enxergava perfeitamente. Com a perda da visão, ele adquiriu uma outra forma de visão, que seria como a Flavinha está colocando, enxergava com os olhos da alma. E ele faz o relato de qual a capacidade visual que nós temos, que é uma da maior bênção que o Criador nos concedeu, que é a visão. Quando ele coloca para nós, e o Jerônimo faz aquela pergunta para o Indra, que é um outro enfermeiro, quando o Hadesh, o Jerônimo queria ter uma noção mais ou menos do espaço. E como ele não conseguia enxergar, porque a região era uma região assim densa de vibrações pesadas, o que ele fez? Ele colocou, acho que lembro, se não me engano, as mãos na cabeça do Jerônimo, e com os olhos do Hadesh, Jerônimo conseguiu visualizar o espaço. Ficou extasiado com tamanha beleza, né? E aqui ele fala assim, que eu achei muito importante, né? O Indra coloca para ele. Deixa eu ver aqui. Sabe, Jerônimo, a visão é algo realmente abençoado dentre as infinitas criações do Senhor. São incontáveis as possibilidades desse sentido. E realmente, né, nós que temos a felicidade da visão, não podemos imaginar quão difícil é para uma pessoa passar a vida sem ter a beleza das cores, da natureza, tudo mais. Então eu falo, a gente tem tantas coisas a agradecer que nós poderíamos, né, parar de reclamar um pouco da vida, da nossa existência. Eu lembro que outro dia, ultimamente, uma das lives, estávamos conversando com o Ariovaldo, aqui do Instituto Eurípides, e o Ariovaldo estava com problema de coluna, tudo mais, e ele fala assim, a gente reclama às vezes de um nervo ciático que está doendo, e o Jerônimo passava por provas, por dificuldades muito maiores do que as nossas. Estava sempre sorrindo e sempre cantando. Então é interessante a gente ter essa visão de forma diferente, né? Porque a gente acha que a nossa visão ela é igual quando estamos no mundo espiritual, e não é. Não é mesmo, porque ela tem uma percepção muito maior, mais ampla, é como se a gente conseguisse amplificar, como se nós colocássemos, por exemplo, um binóculo, que a gente tivesse uma capacidade, um telescópio para enxergar além. Quando você pega uma luneta, por exemplo, você vai aproxima um objeto, tudo mais. Ah, beleza, Dani, sem queixumes, com certeza. Oi, Natália, boa noite, já voltou? Seja bem-vinda. Natália estava viajando com os meninos. E a gente fica impressionado com essa descrição, né? Com essa descrição. Que quando ele chega nessa colônia espiritual, ele fica abismado com... Ele fala assim, descemos da aeronave e os amigos seguiram nos conduzindo, porque ele estava ainda dependendo da, como que eu diria,
da ajuda, porque ele estava sendo transportado ainda, não tinha capacidade de se locomover. Na chegada daquele pouso do Senhor, que mais parecia uma colmeia fervilhante de trabalho no bem. Interessante, né? Então, quando chegou naquela colônia de Sacramento, ele viu tamanha quantidade de pessoas trabalhando com tanto afinco, com tanta dedicação ao bem, e a gente ainda vê o nosso planeta ainda com tantas pessoas ainda dedicando-se à prática do mal. E aí a gente fala, quando que o nosso planeta vai evoluir? Quando a gente começar a mudar, quando a gente começar a mudar o foco, quando a gente modificar a forma de pensar, de ser, de estar e de agir. É tão fácil, né, como que a gente costuma dizer, criticar, e tão difícil ajudar. É essa a realidade. E nessas colônias espirituais, tem gente que fala assim, não, quando a pessoa foi para o plano espiritual e descansou. Isso aí é uma palavra, tem um duplo sentido, um duplo significado. Primeiro que ninguém vai para o plano espiritual ficar lá deitadinho, tocando harpa, vendo anjinho, brincando nas nuvens. Não. Voltou, gente? Deixa eu ver se voltou. Deu uma pausa aqui. A pessoa foi para o plano espiritual. Deixa eu ver aqui se deu certo, se voltou ou não. Isso aí é uma palavra, tem um duplo sentido, um duplo significado. Voltou, gente? Depois voltou. Obrigado, Dani. E então eu estava dizendo, né? A pessoa fala assim, fulano descansou, né? Não é que descansou. Às vezes a pessoa que estava cuidando daquele irmão, que estava assim, né? Noites e noites a fio, cuidando de uma pessoa, cansada, quando o ente querido parte para o plano espiritual, fala, fulano descansou. Não é o fulano que descansou. Quem vai descansou foi o fulano de cá, que encarnado, que estava cuidando daquele que desencarnou. Então, quando se for para o plano espiritual, não pensemos nós que vamos ter descanso eterno, não. Nós vamos ter trabalho eterno. Vamos ter um período de readaptação, como Jerônimo está passando, horas de sono, de refazimento, de terapias, de reequilíbrio. E Jerônimo teve a felicidade de ser acolhido por uma equipe espiritual comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Será que nós vamos ter a mesma felicidade dele de ser acolhido? De acordo com a nossa sementeira será a nossa colheita. Então é importante que a gente faça esta reflexão e analisemos, né? Porque, como ele fala assim, nessa colônia espiritual, as surpresas e os desafios seriam muitos. Então, muita coisa vai acontecer ainda com o Jerônimo, ele vai passar por algumas situações. O Gleison já sabe alguma parte, né? e aí ele fala assim, né? Que ele, quando eles chegaram lá, já também foi cumprimentado, né? Foi cumprimentado por os amigos que ele já tinha cruzado ali naquele período no pós-desencarne. E ele fala assim, então, receberam-nos alguns novos amigos, acolhendo-nos ante as atuais fragilidades de nossa alma. Vai ficar em off hoje, amigo? Sem problema. Igualmente éramos cumprimentados pelos irmãos com os quais cruzávamos ocasionalmente no breve trajeto percorrido. Jair, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. O Gleison disse que vai ficar em off, a ideia seria trazer o Gleison para a live. Dá licença, gente. Não entendi. Agora você me fala se você vai querer entrar ou não, que eu não estou entendendo. Tá? A ideia seria trazer o Gleison para a live, porque o Gleison foi uma das pessoas, né? Vai ficar em off, agora entendi. Tá. Tá bom. Beleza, Gleison. Entendi. Então tudo certo para trazer você para cá, né? Então eu já vou trazer o Gleison agora, que beleza. Que beleza, olha, falei a frase de Jerônimo Mendonça. Posso te trazer então? Tá certo, tá certo. Então vamos trazer o Gleison aqui, que foi o feliz ganhador do livro Nos Albores da Imortalidade, devidamente autografado pelo Nicola Frattari, e já chegou em Fortaleza.
Entendi, gente. Agora vamos trazer o Gleison aqui então. Pera aí. O Gleison vai vir aqui conosco. Nosso amigo aí. Diretamente de Fortaleza, convidando todo mundo para passar uma semana lá na casa dele, na mansão do... Olá, Gleison. Pronto, Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Olha boa só, noite. ele está numa rede, que coisa boa, né? Não, Agora minha em rede. Fortaleza. Na rede já. Na minha rede, tranquilo. Já curti já Isso, a leitura. que beleza, viu, o Gleison? Eu fiquei muito feliz também, porque chegou muito rápido. Eu achava que ia chegar lá para o dia 15 o seu livro. E chegou bem rápido, mas que legal mesmo. Sim, foi muito bom. Exatamente. Eu também, viu, Luiz? Foi bem rápido mesmo, viu? Eu até comentei aqui, sabe? Poxa, chegou rápido. Eu achei que ia chegar daqui a um mês. Mas valeu a pena, viu? Foi rápido mesmo, viu? Muito e você está gostando do livro? Poxa, o livro é bem empolgante. Eu estou bem empolgante, viu? Bem empolgante. Ele vai deixando a gente com vontade de quero mais, né? Você começa a ler um capítulo, você já quer ler o segundo. Eu não parava de ler. Com certeza, com certeza. Ontem, quando chegou ontem, Aloysio, quando chegou ontem, eu só fiz abrir, não aguentei, porque eu sou curioso, eu abri, aí eu já fui ler logo, né? Aí eu já fui ler. A minha mãe estava perto de mim, a minha mãe falou assim, tu já vai ler o livro? Já vai ler? Eu quero saber, já quero saber logo. A Flavinha falou que chegou... A Flavinha falou que chegou mais rápido do que para chegar em São Bernardo. Olha só, hein? Foi... Mas eu fiquei muito contente, Gleison, duplamente, né? Pela ideia que o Vitor deu de fazer o sorteio antecipadamente, porque aí o livro realmente ele já sairia autografado pelo próprio Nicola, e não só o autógrafo, mas aquele vídeo que o Nicola fez, né? Mandando falando, encaminhando o livro para você, foi flash mesmo, foi bem rápido mesmo, né? Valeu a pena. Aloysio, interessante, como você falou aí, quanto mais você lê, você prende a sua atenção, porque, Aloysio, não é uma história fictícia. Esse que é o melhor. Gente, para vocês aqui, gente, o livro é uma lição de vida e vida, Aloysio. Particularmente para mim, sabe? Essas são as minhas palavras. É sério, Aloysio, essas são as minhas palavras. A minha maneira de expressar. O livro é uma lição de vida e vida. De vida aqui, Aloysio, e de vida do outro lado. E uma coisa, Gleison, uma coisa que chama atenção para a gente é que o relato tem passagens, tem particularidades que o próprio Nicola, ele comentou com a gente, que depois ele foi buscar a fundo quando falava em algumas coisas, porque o Nicola recebeu a mensagem psicografada. Aí falava de alguma personalidade e ele foi buscar, como historiador, ele foi buscar a história viva de Tuiutaba, naqueles personagens que ele fazia menção. Então dava uma ligação, porque o Nicola particularmente não conhecia todo mundo que o Jerônimo citava. Depois ele foi buscar algumas das personalidades que são citadas no livro e vai tendo um cruzamento fantástico, né? Achei muito dinâmico também e emocionante. Tem umas passagens que você se emociona na leitura, sabe? Com certeza, não tem como, viu, Aloysio? É por isso que prende a atenção. E quando eu falei agora, Aloysio, né, que eu falei assim, eu vou ficar em off. Eu falei em ficar em off para não comentar, porque assim, entendeu? Porque deixa para emoção, entendeu? Deixa para quem for ler, isso tudo, né, para ficar para emoção. Porque se for falar também... Eu estou tentando fazer assim, né? Estou fazendo meio termo. Eu ia tentar fazer alguns capítulos menores, fazer a leitura na íntegra, e os maiores fazer um apanhado. Aí a Leninha falou, nem pense nisso. Então falou, tá bom, vamos lá, né? Vamos fazer a leitura na íntegra. Eu não sou um bom contador de histórias, né? Mas...
Às vezes come uma palavra, troca uma pela outra, mas a essência fica mantida, né? Sim, sim. Exatamente. Então, Luiz, o que eu tenho para dizer é que é um ótimo, eu diria, eu posso dizer, não é nem um livro, mas sim é uma obra de vida mesmo, certo? Eu tô falando assim, uma obra de vida e vida mesmo, sabe? De Jerônimo. Poxa, se você vê os relatos dele aqui, uma coisa que me chama muita atenção mais na frente, Aloysio, e gente, é que Aloysio se confirma, Aloysio, que a morte não muda quem nós somos. E não tem aquilo, né? Você vê que a situação dele, tendo passado por essa expiação durante 30 anos, aí você fala assim, bom, o Espírito cumpriu a missão. Você vai ver que tem coisas ali para frente, que dá uma puxada, joga ele para baixo, né? Não é que foi acolhido por Dr. Bezerra de Menezes, por Sheila, por esses enfermeiros espirituais, Indra, o Radesh, né? Que são hindus, pelo que dá a entender. Nossa, eu fico até emocionado, gente. Aí a gente acaba falando assim, bom, então agora ele está volitando lá para o espaço. Não está volitando, não. É um trabalho, é mais ou menos, gente, quando a gente reencarna. A gente não nasce andando, falando, não, vão passando por fases, todo um reequilíbrio, né? Tem todo um reequilíbrio. Sim, sim. E aproveitando o ensejo, né, já que eu já tinha falado, já está falado, agora não tem como voltar atrás. Você não tem como voltar atrás, tá? Você está convidado, né? Quem tem o livro já está convidado para vir fazer uma live conosco. Aí nós vamos marcar, não é uma data certa, que nem a Flavinha, a gente estava pensando em trazer a Flavinha para agosto, mas ela teve a felicidade, que bom que ela teve essa intuição de emprestar o livro para a sogra, porque mais uma pessoa para conhecer o livro, né? Então, quando o livro voltar para a Flavinha vem com a gente, talvez em setembro. Em outubro já teremos a Patrícia. Então, o próximo, depois da Patrícia, você já está devidamente convidado para vir conosco para fazer uma live sobre um dos capítulos. E tem mais 2 pessoas ainda, que eu não vou divulgar o nome, que eu vou trazer ainda. Eu estou dependendo de ver se essas pessoas vão conseguir o livro ou não. Tá? Mas, por enquanto, nós estamos aí com a Flavinha, com a Patrícia, com o Gleison, e o encerramento da live, né? O encerramento da live vai ser com o Nicola Frattari, que vai estar conosco aí depois do encerramento do livro aí. Então, ele já se comprometeu a estar conosco. Vai fechar com chave. Nós começamos com a Márcia França, e por sinal, eu estou aqui tentando me conscientizar que eu preciso dar um jeito, né, de ouvir a banda tocar, porque a Márcia falou, quando eu for para Ituiutaba, ela vai chamar a banda para tocar. Vai chamar a banda para tocar só para quando eu for lá. Porque eu fui para Ituiutaba, só para você ter uma noção, nos anos de 1986, 88, deve ser acho que 87, salvo engano. Porque 87 ou 88, porque o Jerônimo desencarnou em 89. Nós fomos para Ituiutaba de uma excursão que saiu de Araraquara e o Jerônimo nos esperou lá, nós fomos na creche, almoçamos na creche e tudo mais. Então, ver quanto tempo faz que eu não vou a Ituiutaba. Então, eu preciso ir com certeza esse ano. Então, é um compromisso que eu estou tentando ver se eu vou. E aí eu quero fazer uma chamada de lá, fazer uma postagem de lá, bater um bate-papo com o pessoal, mostrando um pouco da creche, mostrando a Fundação Jerônimo Mendonça, mostrando o Ceareiros de Jesus, né? Que eu acho muito legal. E uma coisa que é interessante, Gleison, por que eu falei que tem que ir esse ano? Porque eu fui para o congresso de Uberlândia e a ideia era passar em Ituiutaba, mas as crianças estavam em férias. E o ideal é ir para a creche quando as crianças estão lá, né? Vai ser mais legal. Amigo, eu estou falando demais. Fala um pouco você aí, vai. Não, então, Luiz, aproveitando mesmo o que você falou, e vamos dizer como ocorreu a ideia do pensamento, eu ia me oferecer sim, Luiz, porque é certo fazer uma live, uma participação sobre Jerônimo. Então, eu que ia me oferecer, sabe? Eu que ia dar uma admitida e falar para você, Luiz, eu quero participar de alguma coisa, de algum evento, de alguma live, para me falar o que eu
eu achei, o que eu li, o que eu entendi, certo? Para mim compartilhar, de algum modo, essa caridade, entendeu? Porque isso é uma caridade, porque vamos levar isso Com para outros, né, certeza. Luiz? Para outros também querer conhecer. Assim como eu conheci. Eu não conheci o Jerônimo assim a fundo, viu, Luiz? Como eu te falei, eu não conhecia a fundo. Eu já ouvi falar né, no movimento espírita, mas eu só vim conhecer, sim, depois que eu comecei a acompanhar suas lives, né? O seu estudo. Aí foi me aprofundando enfim. E olha eu aqui, né? Olha eu aqui. Tá todo. O livro Eu achei de engraçado que você Jerônimo. colocou assim, tá parecendo criança que ganhou doce. Pois é. Eu tô igual a criança quando ganha o primeiro brinquedo. O meu primeiro brinquedo, o primeiro doce. É, Luiz, então Mas é isso. legal, Gleison. E eu digo mais, Luiz, ó, as pessoas aqui, ó, uma das coisas muito bem emocionantes, gente, é que é o encontro, como você falou aí, Luiz, dele com o Chico. Enfim, é por isso que eu falei, né, que eu vou ficar em off, porque para não falar os spoilers, entendeu? Por isso que eu disse, Aloysio, que a morte não muda quem nós somos, gente. A morte não muda quem nós somos. Não há castigo, Aloysio. Não há castigo. Apenas há consequências das nossas escolhas. Como o Jerônimo, ele assumiu Sim. isso. Certo, gente? Eu estou falando só o que eu entendi aqui no meio. Ele mesmo fala isso. Ele foi uma pessoa que cometeu os seus desacertos. Certo? E ele pediu para cumprir isso, Aloysio. Exatamente. As palavras dele, certo? Sem castigo, sem punição, apenas mesmo para seguir, passar isso aqui adiante, mesmo aqui e do outro lado. Então, nossa, Jerônimo é grande mesmo, Jerônimo. Jerônimo é um grande mesmo, É viu? isso aí. Grande ensinamento, viu, com Jerônimo. Bom saber, né, Gleison? Pois Meu é, amigo, gente. eu gostaria de abusar da sua Isso. gentileza, né? O pessoal falou que você faz uma prece maravilhosa, eu já vi você fazendo prece também. Que você pudesse nos conduzir a uma prece de encerramento da nossa live e convidando os amigos também para a próxima segunda-feira, quando estarem conosco às 22 horas para o Escalada de Luz. Pois é. A Leninha está perguntando se vai ter bolo no plano espiritual. Eu vou fixar a minha mente, o meu consciente, sim, para levar isso para lá. Se for merecedor disso, né, Leninha? Eu quero ser merecedor. De acordo com minhas obras, né, Luiz? Cada um de acordo com as Exatamente. suas obras. Você mentalizou, você recebeu o livro, tá vendo? Você foi sorteado, recebeu tão rápido. Eu Mentaliza um mentalizei. bolo no plano Poxa, espiritual. eu mentalizei. É isso mesmo, gente. Então, eu só tenho a ser grato. Ok, Luiz? Vamos à prece, então. Podemos? Vamos à prece, então. Meus amigos, então é isso. Nesse momento, vamos serenar os nossos corações. Nesse momento de descontração, de alegria, de vivências, de dificuldades que aqui passamos. E assim mesmo, como foi dito aqui na história do grande Jerônimo Mendonça, esse homem que passou aqui pela essa terra, que trouxe aqui esses grandes ensinamentos, sem queixas, sem reclamações, atravessou essa lamúria sem queixas, sem lágrimas, sem reclamações, novamente. Bendito seja nosso Senhor, amado Pai maior, que nos envolve com a tua paz, com a tua luz, com a tua gratidão, com a tua saúde, luz e proteção. Te pedimos aqui que sejamos pessoas melhores, não melhores com os outros, mas com nós, conosco mesmo, com nós. Que possamos, sim, passar esses ensinamentos dessas pessoas, dessas grandes figuras de luzes, iluminadas pelo Cristo, esses ensinamentos, que cheguem a outros corações, que possa ter força, coragem e fé e esperança de atravessar esse mundo. Aqui é de provas e de expiações. Não há castigos, meus amigos, não há castigo, mas sim as nossas consequências sobre as nossas escolhas, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas más escolhas de amores, nossas más paixões, mas o Senhor Criador, bendito seja nosso Senhor, que nos dá a escolha da bendita, sim, a reencarnação, essa lei maravilhosa que nos faz encontrar com os nossos amores, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, até mesmo com os nossos adversários, com os nossos inimigos.
porque sim, eles precisam desse amor, dessa caridade, dessa fraternidade, dessa união. Que possamos aqui, cada um de nós aqui, nos envolvermos com a paz, com a luz, com a glória do Pai maior em si, que possamos chegar, ficarmos firmes em volta, embora de qualquer dificuldade. Fortifica, Pai, ou na nossa força, sim. Te pedimos a tua fé, que a nossa fé seja tão grande quanto os nossos medos, e que os nossos medos nos apartai de nós. Amado Mestre Jesus, te pedimos hoje e sempre essa união, que aqui estamos mais uma vez sim, os amigos encarnados e os amigos desencarnados. E peço aqui agradecendo a Jerônimo Mendonça. Obrigado por essas reflexões, por essa vivência, por essa linda história que aqui se passou e que vai passar do outro lado e que outros poderão ouvir. Obrigado, Deus Pai maior. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja. Obrigado, gente. Luísa, muito obrigado, meu amigo. Gratidão, diz Vari. A gratidão sempre, diz o nobre amigo Verdade. Vari. Gratidão sempre, né, gente? Amigos, agradeço uma vez mais, agradeço ao Gleison, presença de todos vocês que estiveram conosco, quem vai estar depois também. E para nós finalizarmos, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Uma noite de paz, um final de semana repleto de muitas energias espirituais. Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Paz e bem, gente. Beijo em seus corações, gente. Beijo.